Graças e paz, irmãos. Nessa tarde estou em casa aqui, no quintal da minha casa, gravando mais essa devocional para o culto dessa noite. E agora à tarde eu fiquei pensando muito no profeta Abacuque, e eu tenho feito minhas devocionais juntamente com minha família, sempre lembrando da vida desse profeta. E eu queria compartilhar com os irmãos uma breve reflexão em alguns versículos, mas antes eu queria orar com você, que certamente está na mesma situação que eu agora, dentro de casa. E eu queria convidar você a curvar sua fronte e orarmos ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, queremos bendizer o Senhor, adorar o Teu nome. Queremos, Senhor, nos entregar ao Senhor, crendo que o Senhor é a nossa força, o nosso socorro, o Senhor é o nosso refúgio. Queremos, ó Deus, ouvir a Tua doce voz através da palavra compartilhada. Abençoe os meus amigos que estão assistindo esse vídeo, aqueles que estão sendo alcançados, ó Deus, por essa ferramenta. Senhor, não é por questões de autopropaganda, pelo contrário, é por necessidade. Os meus irmãos estão refugiados nas suas casas e às vezes, ó Deus, como pastor, nós queremos acessar os nossos irmãos, levar a doce palavra, mas somos impedidos por essa série de acontecimentos. Pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento e nos dê clareza através da ação poderosa do Teu Espírito Santo. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto que eu quero o texto que eu quero compartilhar com vocês é Abacuque, capítulo 3, o versículo 17, 18 e 19. Ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. A gente tem enfrentado aí uma situação que, acredito eu, tem testado aquilo que a gente muito fala, aquilo que a gente muito diz nas igrejas, nos púlpitos, que é a fé, a perseverança, a unidade, a comunhão e tantas outras coisas que a gente vem falando diariamente na igreja. Eu acredito que nesse momento específico nós estamos colocando tudo isso à prova no sentido de tirar da teoria e vivenciar de forma prática essa experiência do isolamento, do caos social, da falta de mercadorias, da incapacidade de irmos ao mercado, da alta dos preços e tantas coisas que esse isolamento tem trazido. A gente tem vivido um tempo de muitas incertezas e inseguranças. É tempo esse que, sem dúvida alguma, coloca a nossa caminhada, a nossa vida em prova. E aí a gente tem esse texto nas mãos de Abacuque, um profeta que, segundo alguns estudiosos, experimentou o cativeiro babilônico. E interessante que Abacuque, desde o primeiro capítulo até o capítulo 3, que é a sua oração em forma de louvor, em forma de salmo, de poesia, desde o primeiro capítulo, Abacuque ele aponta a iniquidade de Judá, ele recebe a sentença e a revelação por parte do Senhor. E interessante que Abacuque ele vem dizendo o seguinte: até quando, Senhor? No versículo 2, capítulo 1, clamarei eu e tu não me escutarás, gritar-te-ei violência e não me salvarás. E aí ele vem mostrando que Judá seria castigado pelos caldeus, uma onda de julgamento, ele ia ser castigado ali. E aí ele intercede pelo povo, ou seja,
Abacuque experimenta ali, ele vê a onda de destruição chegando ao seu povo, e agora ele intercede pelo seu povo. E a resposta do Senhor a essa intercessão, ele fala assim, olha, no versículo 2, no capítulo 2, escreve a visão, grava em tábuas para que possa ler até quem passa correndo, porque essa visão ainda está para cumprir. E aí o Senhor responde ele, vem mostrando a Abacuque as dificuldades, os problemas. E aí Abacuque então ele levanta e ele diz ao Senhor, ele conversa com o Senhor e ele roga ao Senhor, ó Senhor, aviva a tua obra no meio do teu povo, aviva a tua obra de geração em geração. Eu fico pensando Abacuque enfrentando a invasão iminente, a destruição iminente, e de repente Deus começa a conversar com ele, e ele agora intercede pelo povo, ele fala, ele clama a Deus pelo povo, e chega um momento onde essa destruição coloca toda a sua fé, toda a história do seu povo em prova. E Abacuque então ele fala na sua oração, nos últimos versículos, aquela que talvez seria a declaração de fé mais preciosa em tempos de dificuldade. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Abacuque, diante do caos, diante da situação onde a mão de Deus pesaria sobre o povo de Judá de forma pesada, ele se rende ao Senhor e declara a sua fé em termos maravilhosos. E a gente poderia talvez traduzir para nós hoje algumas ideias, ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não floresça, ainda que eu não tenha a condição de ter esperança, ainda que aquilo que seja certo para mim, ele comece a falhar, ainda que não haja fruto na vide, ou seja, ainda que não haja alegria, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que aparentemente eu não entenda o que está acontecendo, a ponto de não ter sobre mim a unção, a ponto de não ter sobre mim a certeza do azeite, do fogo, da limpeza, da purificação, da prosperidade, ainda que os campos não produzam mantimento, ou seja, ainda que falte-me a comida, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, ainda que me falte o cobertor, ainda que eu passe frio pela falta da lã, e nos currais não haja gado, ainda que eu não consiga um leite, um alimento para os meus filhos, todavia eu me alegro no Senhor. Abacuque diz que ainda que falte tudo aquilo que seja necessário para a sobrevivência dele, a alegria do profeta Abacuque era o Senhor, e a alegria dele estava na salvação proporcionada pelo Senhor. O Senhor era dito pelo profeta a sua fortaleza, a sua segurança. Meus amados irmãos, toda essa realidade do profeta Abacuque, ela se torna acessível para nós através de Jesus Cristo, da cruz do Calvário e do seu sofrimento. Tudo que nós mais precisamos, irmãos, nós temos em Jesus. Ainda que nos falte a esperança da figueira florescer nos dias de hoje, ainda que nos falte a alegria proporcionada pelo exemplo da videira, ainda que o produto da oliveira minta, o azeite, a azeitona, e os campos não produzam mantimento, ainda que a gente passe fome, ainda que a gente passe frio com a falta da lã,
ainda que os nossos filhos passem necessidade a ponto de não ter o leite, a nossa alegria precisa continuar sendo o Senhor. E é exatamente isso que a gente precisa compreender em dias difíceis como o que a gente está vivendo. Se nós colocarmos a nossa alegria em ir para a rua, fazer as coisas que nos agradam, se a gente depositar a nossa esperança no governo, se a gente depositar a nossa esperança na saúde pública, se a gente depositar a nossa confiança na força nacional, se a gente colocar a nossa esperança no nosso trabalho, na nossa provisão, nós seremos frustrados. A nossa esperança, a nossa alegria está no Senhor, está em Jesus Cristo. Nós devemos nos alegrar, irmãos, em tempos de caos, porque sabemos que o Senhor é o Deus da nossa salvação. Como vimos hoje de manhã, o Senhor Deus é a nossa fortaleza, o nosso refúgio, o nosso socorro, e Ele não mudou. Quando todas as coisas estiverem caminhando de mal a pior, a nossa alegria não tem que ser pelas circunstâncias, mas pelo autor da nossa fé, o Criador de todas as coisas, o nosso Deus. E nós só experimentamos isso através de Jesus, o nosso Senhor. O meu desejo mais profundo e a minha oração é para que Deus encoraje você. Eu tenho vivido uma experiência do pastorado inédita, algo que tem me afligido o coração. Eu sou um pastor que vou completar agora 4 anos de ministério, e dentro desses 4 anos eu tenho me sentido nos últimos dias impotente, incapaz. Eu não consigo visitar os meus irmãos, eu não consigo dar a atenção que lhe é devida às ovelhas que o Senhor confiou a mim. Contudo, eu tenho certeza no meu coração, de forma plena e íntima, que o Supremo Pastor tem cuidado da sua igreja, que o Supremo Pastor tem atendido a necessidade de todos nós. E diante disso, irmãos, eu deito no travesseiro e durmo, porque eu sei que cada um de nós estamos em boas mãos. Que o Senhor seja a nossa alegria, que o Senhor seja a nossa motivação, que o Senhor seja o centro da nossa vida, e que nesses momentos de dificuldade nós possamos dizer como o nosso irmão Abacuque: ainda que me falte a esperança, ainda que me falte a alegria, ainda que me falte o azeite, ainda que me falte a comida, ainda que eu passe frio, ainda que meus filhos não tenham leite para tomar, a minha alegria é o Senhor. Eu me alegro, eu exulto nesse Deus da nossa salvação. Que essa realidade possa ser minha, possa ser sua, possa ser da Igreja de Cristo. Que Deus nos abençoe. Eu quero orar mais uma vez com você. Pai, nós queremos louvar o Teu nome por essas certezas, por essa convicção de saber que o Senhor é a nossa alegria, e não importa o que a gente passe, o Senhor sempre será o suficiente para nós. Te louvamos, ó Deus, e clamamos que a Tua palavra penetre ao mais profundo do coração dos nossos irmãos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Um abraço, pessoal. Deus assim nos abençoe.